Olá, turmas do primeiro ano A e primeiro ano B aí da escola McDowell. Estamos aqui, eu vim aqui para apresentar para vocês o conteúdo aí de física, né, para vocês poderem realizar a avaliação referente ao segundo bimestre. Essa aula está sendo mais voltada para a turma que está no remoto, estudando apenas remotamente, mas isso não significa que a turma do presencial não possa ver essa aula, considerando que possam ter faltado a avaliação presencial que eu já realizei, certo? Então, conforme eu já adiantei lá as informações do grupo, do WhatsApp, aqui está uma breve explicação sobre o conteúdo, não vou me aprofundar, tendo em vista que seria melhor a interação, né? Se a aula estivesse acontecendo, por exemplo, através do Google Meet, com a participação de todos, mas como estamos com uma situação de tempo, corrida para todo mundo, principalmente quem está no remoto, então estou passando para vocês uma breve explicação sobre o conteúdo da prova de vocês, tá? Do pessoal do remoto, que está estudando apenas online, certo? Como eu disse lá no grupo do WhatsApp, aqui começa, a partir da página 22, é que vai começar o assunto da prova. Capítulo 1, certo? E o conteúdo aí é conceitos de cinemática e movimento uniforme. Ele vai falar aí sobre as ideias de trajetória, de referencial, vai dar a ideia de velocidade média, cálculo que a gente vai ver. Então, é a breve introdução. Vocês estão aí com o livro de vocês, espero, para acompanhar o que está sendo informado, né? Nessa introdução ele mostra a situaçãozinha de um rapaz que observa o ônibus, né? São dois referenciais em questão, o rapaz dentro do ônibus e o rapaz fora do ônibus. Não vou me ater apenas a explicar essa ilustração aí, vocês vão precisar parar para ler, e mais à frente nós vamos ver o que significa essa situação, essa ilustração, certo? Deixando a tela aqui um pouquinho parada para vocês observarem. Aí está a ilustração, vocês vão se responsabilizar para ler. E aqui ele continua, né, informando outros exemplos sobre referencial e sistema referencial, conforme está aqui, referencial e sistema de referência. Lá na frente a gente vai ver o que é isso. Aqui na página, deixa eu trazer para cá, aqui na página 22, como já foi apresentada a introdução, e na página 23 ele já começa, né, que o movimento é relativo, aí ele fala de referência e de trajetória. Eu vou passar aqui para a definição, né, a gente já tem estudado, já tem apresentado para vocês a ideia de movimento, já passei isso lá no primeiro bimestre, a gente já trabalhou sobre essa ideia de movimento, né, a cinemática em si falando, já foi explicado isso, e já foi trabalhado, então eu não preciso ficar falando de movimento, o que é movimento. Agora ele vai falar as situações desse movimento, dizer que ele é relativo. Aí, nessa ideia de movimento relativo, a gente tem referencial e trajetória. Mais uma vez, ele começa ilustrando aqui, né, um grupo de paraquedistas, e interessante, quando vocês estiverem lendo o livro de vocês, ele vai lançar uma perguntinha aqui, olha, onde está o fotógrafo? Se essas duas pessoas paraquedistas estão no ar, e onde está o fotógrafo, né? Então, é para analisarem, vocês dão uma olhadinha, que ele explica, né, a situação do fotógrafo, deixa eu pegar aqui, ele explica por aqui quem é quem nessa conversa toda, ele vai dizer que o fotógrafo, obviamente vocês perceberam que o fotógrafo está no ar também,
possa ser que esse fotógrafo seja um dos paraquedistas. Então, ele diz que para o fotógrafo, essas pessoas estão praticamente paradas. Porém, para quem estiver no chão, olhando para cima, essas pessoas, tanto o fotógrafo quanto as paraquedistas, estarão em movimento e caindo em alta velocidade, né? Então, é bem interessante isso. Deixa eu passar aqui. Aí ele dá a definição. Prestem atenção nessa definição, viu? Aqui, ó. O movimento é relativo. Relativo por quê? Um corpo está parado ou em repouso se sua posição não variar no decorrer do tempo em relação ao referencial ou sistema de referência. E a outra situação, ela apresenta que um corpo está em movimento caso sua posição varie no decorrer do tempo em relação a um referencial ou sistema de referência. Em outras palavras, no mais popular, isso aqui ele está querendo dizer que tudo depende do ponto de vista do observador, certo? O ponto de vista na física do observador. Aí vocês vão entender melhor lendo a situação lá do ônibus, né? O rapaz que está no ônibus e o rapaz que está parado, quem se movimenta e quem não se movimenta. E também dá mais uma lida na ideia, na situação das paraquedistas, que tem aqui a ilustração para vocês compreenderem melhor e assimilar o conteúdo na prática com vocês, né? Vocês se responsabilizem por isso. Como eu falei aqui, essa videoaula, eu pretendo que ela seja breve, apenas apresentando para vocês o teor do que vai estar no formulário de prova de vocês. Falei sobre referência, agora falando aqui, apresentando trajetória, né? Ele vai dar uma situação que, por exemplo, desse barco à vela, certo? Então, ele está explicando aqui a situação, ele está dizendo para... consideremos agora o exemplo de um objeto que cai do topo do mastro de um veleiro em movimento com velocidade constante. Para observar isso aqui, esse pontinho aqui, certo? Está vendo aqui o pontinho? Observar esse ponto que está aqui em cima. Aí, ele diz que o objeto é representado por um ponto azul situado no topo do mastro. Esse ponto aqui. Ele fala que alguém que está dentro do barco, aqui, vocês podem ler a legenda dessa figura 6, ele diz que alguém que está aqui no chão está olhando para cima, para esse pontinho azul, e está vendo esse pontinho azul cair desse jeito, em linha reta. Mas para alguém que está fora do barco, está parado lá na praia, ele vê, essa pessoa que está parada fora do barco, ela vai ver o pontinho azul caindo nesse tipo de movimento, nesse tipo de trajetória. Quem está lá fora vê que, balançando lá a vela do barco, o mastro também, o pontinho azul está caindo assim. Então, é aquela história. Quem está no barco vê dessa maneira, quem está fora do barco vê dessa outra maneira. A trajetória, tá? A trajetória. E isso significa que, como ele fala, que a trajetória do objeto em queda depende da posição do observador. Onde é que você está? Para ver o que está acontecendo, como é que está sendo isso. E se você observar a trajetória, ela está ilustrando o caminho percorrido, é como se fosse um caminho e como é que está percorrendo esse caminho, né? O movimento que está sendo feito. Uma pessoa vê que está reta, a trajetória é em linha reta, já a outra vê que a trajetória ela é uma curva, né? Uma semicurva aqui, está fazendo uma curva. Isso é a trajetória, né? Então, deixa eu adiantar mais aqui. Adiantar, sim, tem outras informações, né? A representação das trajetórias dos veículos em determinada cidade à noite, né? Então, a trajetória está sendo dessa maneira dos veículos. Você vê que faz curvas, né? E tem a trajetória do movimento dos aviões aqui. Só um momento. Então, aqui, gente. Aqui também, ele está mostrando
as gotas de águas congeladas, né, pelo escapamento dos aviões, depois de expelidas, né, são gotas de água expelidas pelo escapamento dos aviões e elas congeladas no ar. Aí você vê a trajetória delas. Dá para entender por esse tipo de situação, quando as gotas de água que escapam do avião formam essas imagens, isso aqui, aí dá para a gente entender qual é a trajetória dos aviões no céu. Isso explica aquelas acrobacias e quando eles fazem aqueles desenhos, né, meio assim, curvados. Deixa eu ver se eu consigo fazer uns desenhos que ficam assim. Se vocês estiverem observando, é por causa das gotas de água que sai do avião e fica congelada ali no ar. Ok? E aqui, em se falando de movimento, depois de vocês terem lido lá sobre referencial e trajetória, aí ele vem passar pela ideia de posição, distância percorrida, distância percorrida e deslocamento escalar. Aí ele passa a ilustração aqui, falando quem é quem, né? A posição tem o marco zero, um marco zero como referencial, não é o marco zero lá do Recife, diga-se de passagem, certo? Não é o marco zero, é só uma informação, é um ponto de referência qualquer. Então, determinado móvel está localizado aqui, no início, a 1 quilômetro, isso é a posição inicial. Esse quilômetro 2, posição variada, né? Ele saiu da posição do quilômetro 1 para o quilômetro 2, e aí ele vai percorrendo uma distância até chegar no quilômetro 230. Esse quilômetro 230 será justamente o deslocamento escalar, percorrido entre o quilômetro 1 até o quilômetro 230. É isso. Ok? Então, prestem atenção, que isso aí pode cair na provinha de vocês. Ele dá aqui uma situação de definição sobre deslocamento escalar. O que é deslocamento escalar? Deslocamento escalar ou ou variação da posição, é a diferença algébrica entre as posições final e inicial do corpo, certo? Isso aqui ele está dizendo. Então, vejam só, deslocamento escalar, ou variação da posição, é a diferença algébrica entre as posições final e inicial do corpo. Ou seja, na ilustração acima, a posição final, a posição inicial era quilômetro 1, como vocês podem ver, quilômetro 1, e a posição final era 230. Existe uma fórmula, né, que ele utiliza para indicar essas variações. Posição inicial, nesse caso desse livro, ele chama de S1, e posição final ele chama de S2. Diferença, essa palavrinha aqui, diferença, significa que é a continha de menos. Conta de menos entre quem? Entre S2 e S1. É isso aqui. Certo? E é indicada por delta, essa palavra aqui é delta. Delta, por causa desse símbolo aqui, esse triângulozinho, delta S é igual S2 menos S1, se for usar isso em cálculos matemáticos, ok? Olha só, tá aqui. Se for a distância final, 230. A distância inicial, 1. Então, fica 230 menos 1. Então, o deslocamento escalar seria 229. Porque não é o cálculo, S2 menos S1, então, é o deslocamento escalar. Certo? Ele faz algumas representações esquemáticas de uma trajetória, indicando aqui, ó, indicando as orientações, se ela é positiva ou negativa, né? Então, vale a pena observar isso também, esse esquema aqui. Vocês que estão com o livro, leiam aí. Também tem uma informação importante que sobre fórmulas, tá? Na fórmula, falando de cálculos também,
deslocamento escalar é isso. Ele se deslocou, um exemplo lá, 230 menos 201. Ele se deslocou 229, porque foi 230 menos, 200, menos 1. Ele se deslocou. Agora, em si falando de movimento, de distância percorrida, lá foi deslocamento escalar. Em se falando de distância percorrida, ele vai observar se, por causa daquele esquema que eu mostrei para vocês, esse esquema aqui, esse esquema, por causa desse esquema aqui, observando isso, ele vai destacar se isso é positivo ou negativo, a distância percorrida, ela deu um cálculo positivo ou negativo. Mas, quando a gente entrar o cálculo D da distância percorrida, como é aqui, independentemente, se aqui, por exemplo, na volta for deixa eu ver, menos 4. Se aqui na volta era menos 4, dentro de um módulo, o cálculo esse aqui, ó, dentro desse módulo, certo? Aí ele vai usar o sinal de mais aqui, e digamos que a distância inicial tinha sido, sei lá, 2, vamos botar 2, dentro de módulo, independentemente do sinal aqui, veja bem, o sinal foi menos 4, digamos que na volta, tudo que volta leva sinal de menos. Então, usando esse cálculo D igual delta S, que ele chama de ida, que é a saída, né, mais mais o módulo de delta S, que ele chama de volta, então foi a ida e a volta. Então, na ida, ele estava ele tinha o valor 2, módulo 2. E tem essa fórmula, sempre vai ser mais aqui. E na volta, ele terminou em módulo menos 4. Independentemente, quando a gente entrar um cálculo matemático, esse 2, ele vai sair sendo 2 mesmo. O mais continua, isso é quando eu pedir a fórmula da distância percorrida. Já esse mais aqui, a gente não vai fazer habitualmente, que na matemática a gente usa mais por menos, não é isso. O mais continua mais. Por causa desses pauzinhos aqui, esses palitinhos que estão em pé, eles são chamados de módulos, aí esse menos, ele que está menos 4, ele vai sair desses palitinhos mais 4. Entendam? Aqui não são parênteses, a conta não está assim, ó, parêntese 2 mais menos 4. Ele não tá desse jeito, ele está com um palitinho ali. Se fosse dessa maneira, seria fora do parêntese 2, seria mais por menos, menos, e o 4. O 4, ele continuaria sendo menos 4, né, ó. Só que nessa situação não são parênteses, são palitinhos. E o mais permanece mais, e o menos 4, ele sai dali mais 4. Então, a distância percorrida nessa situação aqui seria 6. Se fosse o contrário, se fosse palitinho, menos 2, mais palitinho aqui que a gente chama de módulo, tá? Isso aqui é módulo 4. Como é que ele sai do módulo lá? Ele vai sair desses palitinhos assim, ó. Esse menos 2, esse menos 2, esse menos 2, ele vai sair do módulo, ele sai 2. Por que não sai mais, professora? Porque como ele está na frente, não precisa sinal de mais aqui. Aí repete esse mais. E o 4, que já era 4, continua sendo 4. Fica 2 mais 4, é o mesmo valor, 6 ali. Certo? O que significa? Que pode ser qualquer sinal que tenha aqui dentro desses módulos, quando ele sair, ele vai sair, o número vai sair sendo positivo. Sempre sai positivo. Esse é o cálculo da distância percorrida. Ele mostrou a diferença. Enquanto que o deslocamento é delta S menos
o deslocamento é ΔS igual a S2, ou S final, que é a posição final, menos a posição inicial, isso é o deslocamento escalar. A distância percorrida é calculada D igual a ΔS na ida, desculpa, D é igual ao módulo de ΔS na ida, mais o módulo de ΔS na volta. Entenda que, para eu saber a distância percorrida, eu tenho que saber um ΔS, numa situação, e tenho que saber outro ΔS. Entendeu? São dois ΔS para calcular a distância percorrida. Já na ΔS, são dois S. Parece complicado, mas na prática vocês vão se desenvolvendo. Aí tem algumas informações, desculpa, algumas questões resolvidas. Por exemplo, a questão 2, essa questão 2 aqui, ele diz: o marco zero de uma estrada que une duas cidades, A e B, está localizado a 30 quilômetros de A e a 42 quilômetros de B. Olha o esquema aqui, olha. A cidade A, quando ele sai até o marco zero, que é zero aqui, então, de A até o marco zero é 30 quilômetros. E do marco zero até B, 42 quilômetros. Ele está perguntando, considerando a trajetória orientada, quando ele fala trajetória orientada, significa que o movimento é positivo, certo? Deixa eu ver se está aqui. Tem aqui uma informação. Não, está na próxima. Na próxima linha. Então, considerando a trajetória, ou seja, o caminho orientado de A para B, qual é o deslocamento de um veículo que vai do quilômetro 12 ao quilômetro 36? Qual é a fórmula a ser utilizada para a letra A? Estou aqui na letra A. A fórmula utilizada é essa aqui, ó. Resolução. Ele diz que o quilômetro 12 e o quilômetro 36 estão à direita do marco zero. Ou seja, estão por aqui, olha. Quilômetro 12 estão por aqui, estão à direita do marco zero, certo? No sentido de B, visto ser esta a orientação admitida. Ou seja, em relação a B, os quilômetros 12 e 36 estão aqui. Assim, o deslocamento a gente vai olhar para cá. Ele deu quais informações? 12 e 36. A inicial é 12 e a final é 36. Então, a fórmula é ΔS igual S2 menos S1. Nosso S2 é 36, menos o nosso S1, que é 12. Logo, o deslocamento escalar é 24 quilômetros, porque 36 menos 12, 24. Essa é a pergunta da letra A. Na letra B, ele está perguntando o seguinte: considerando a trajetória orientada de B para A, porque aqui foi orientada de A para B. Então, ele viu de A para B. Agora vai ser o contrário. De B para A. Ou seja, em relação a A, o que é que vai acontecer por aqui? Vamos ver. Qual é o deslocamento de um veículo que parte de uma distância de 10 quilômetros à direita de A, ou seja, por aqui, e chega a uma distância de 10 quilômetros à esquerda de B? Olha aqui o que aconteceu. À direita de A, e nas condições descritas, a posição inicial do veículo é S1 igual a mais 20. E sua posição final, S2, é menos 32. Por quê? A direita de A vai ser 30 menos 20. Vai ser esse menos esse. A esquerda de B vai ser 10 menos 42. Certo? É o final menos o inicial. Então, por isso que é mais 20 e aqui é menos 32. Por quê? 30 menos 20, 30 menos 10 é igual a 20 e 10 menos 42 é menos 32 no cálculo matemático. Então, o deslocamento escalar vai ser assim, de novo, ΔS igual a S2 menos S1. Aí eu tenho menos 32, não está dentro do módulo, tá? Está separado. Menos 32, menos 20.
Logo, menos 32. Na matemática, a gente diz que sinais iguais, a gente repete o sinal e soma os números. 32 mais 20, que dá 52 quilômetros. Então, ele perguntou lá, né, deixa eu apagar aqui, ele perguntou lá sobre, cadê a nossa perguntinha? Chegar a uma distância, considerando trajetória, e qual é o deslocamento de um veículo. Então, o deslocamento, o veículo se deslocou 52 quilômetros no sentido contrário da trajetória. Né? Ele foi o contrário. Por que foi contrário? Porque deu negativo aqui o resultado, menos 52. Ok? Prosseguindo, aí tem alguns exercícios propostos, a gente não vai se prender, eu já fiz lá um resolvido. O que é importante para finalidade de cálculos, nós temos aqui a velocidade média escalar, mais conhecida como VM. Existe, depois que você entende o conceito de trajetória, de referencial, de posição, de distância percorrida e de deslocamento escalar, aí você vai entender o conceito de velocidade média. Ele dá, como sempre, ilustrações, vocês observem, certo? Observem o livro de vocês também. E ele diz, um exemplo aqui, o deslocamento do seu automóvel entre 11 horas e 12 horas foi de deslocamento, tá? Ele deu a ideia aqui, ó, de A para B, era quilômetro 80 em A e 230 em B. O deslocamento é o final menos o inicial, é o mesmo automóvel, só que em posições diferentes. 230 menos 80, tá aqui. 230 menos 80. 230 menos 80. Tá aqui, 230 menos 80. Deslocamento. Escalar, né? Deslocamento. Então, quanto é isso? 150. Até aí tudo bem. E quanto tempo ocorreu isso? Enquanto estava no quilômetro 80, eram 11 horas. Mas no quilômetro 230 eram 12 e meia. Quanto tempo durou esse deslocamento, essa distância percorrida, né? Quanto tempo durou? É só fazer o tempo final também, menos o tempo inicial. 12 e meia menos 11 horas, que dá 1 hora e 30 minutos. Mas na matemática, 30 minutos, né, meia hora, e meia hora em matemática, ela é escrita em, é o quê? E meio em matemática é isso, é 0,5. Então, fez a transformação ali, foi 1 hora, porque 12 horas menos 11 horas é 1. Mas ficou os 30 minutos. 30 minutos não é meia hora? Meia hora em matemática é isso. Então, vai ficar 1 mais 0,5. E 0,5 é isso aqui. Precisa transformar para poder fazer o cálculo da velocidade média, como a gente vai ver na situação aqui. Ou seja, aí ele quer saber a velocidade média. Para saber a velocidade média, qual foi a velocidade que de A para B esse automóvel percorreu? Para eu saber a velocidade média, eu preciso saber da distância percorrida, do deslocamento escalar, que é calculado por ΔS, certo? E deslocamento escalar, velocidade média é igual ao deslocamento escalar dividido pelo tempo, pelo intervalo de tempo. E toda vez que aparecer delta, significa que tem uma conta de menos. Se no deslocamento escalar ΔS é S2 menos S1, então o ΔT vai ser T2 menos T1, certo? É isso. Então, velocidade média, a fórmula para calcular a velocidade média de qualquer situação vai ser essa. ΔS sobre ΔT. Prosseguindo. Sim, aí vocês observem bem aqui a definição, porque pode cair na provinha de vocês, tá? A definição de velocidade escalar média. Continuando, existe uma conversão de metros por segundo, porque a velocidade média, ela vai sempre terminar em 250 km por hora, ou
10 metros por segundo, quilômetros por hora, metros por segundo. Mas em alguma situação pode perguntar, quanto são 36 quilômetros por hora em metros por segundo? Aí tem um cálculozinho que, se for para sair de metros por segundo, a gente vai multiplicar, fazer uma conta de vezes, por 3,6. Mas aí eu quero voltar, eu quero sair, aqui é de metros para segundo, mas eu quero sair de quilômetro para hora. Quilômetro para hora, eu vou fazer a conta de divisão. Vou dividir por quanto? Por 3,6. E são cálculos feitos, convenções matemáticas utilizadas no Sistema Internacional de Medidas. Aí, nessa tabelinha, aqui é uma tabela importante também, né? Observem bem essa tabela. O Sistema Internacional de Medida foi criado em 1960. Ele é uma definição para unidades padrões, por exemplo. Os mais utilizados hoje em dia, nas situações, é comprimento, que indica metro, e o símbolo é M. E comprimento é usado para quê, por exemplo? Para dizer, fulano caminhou 10 metros, né? A distância de um poste para o outro, 50 metros. Então, é isso aqui, a grandeza, comprimento, a unidade dessa grandeza refere-se a metro, e o símbolo é M. Aí tem a ideia de massa. A grandeza massa é chamada por quilograma, e o símbolo é kg. Exemplo, 65 quilos. Está se referindo à massa, o pessoal chama isso de peso, mas é massa. 1 quilo de feijão, é isso aqui. O tempo, como já sabemos, no SI vai ser sempre isso aqui. Pode haver a conversão? Pode. Pode sair de quilômetro para falar em metro? Pode. Existe outro cálculozinho matemático, umas estratégias matemáticas para modificar, mas no padrão é isso aqui. Então, o tempo, a unidade padrão do tempo é segundos, representado pela letra S minúscula. E aí é o que a gente mais usa ultimamente, né? Futuramente vocês vão fazer cálculos que a grandeza será a corrente elétrica, a unidade será o ampere e o símbolo será um A maiúsculo. Também tem a temperatura termodinâmica, e a unidade padrão é Kelvin, e o símbolo é K. Tem a quantidade de matéria existente num átomo, por exemplo, e a unidade dela é mol, e o símbolo é o próprio mol, M-O-L. E a intensidade luminosa, né? A unidade dela é chamada de candela, e o símbolo é CD. Fiquem atentos a essa tabelinha, tá? É possível ficar na prova. Prosseguindo, aí tem aqui um cálculo sobre a velocidade média, como eu disse para vocês, ele dá um probleminha, né, numa prova de 100 metros rasos, considerada a mais rápida do atletismo, o recorde mundial é aproximadamente 10 segundos. Né, uma pessoa conseguiu nadar 100 metros rasos em 10 segundos. E ele está perguntando qual é o valor da velocidade em quilômetros por hora. O cálculo da velocidade média é esse aqui, Vm igual ΔS sobre ΔT. Aí é só substituir. Quem é que está se referindo à distância? A distância aqui é em metros, então é 100. Então, ó, substituiu 100, aqui o ΔS agora é 100. E o tempo? O tempo, 10 segundos. Então, só é substituir. E aí você divide 100 para 10, a nossa velocidade média em metros por segundo será 10 metros por segundo. 100 dividido para 10. Só que ele quer saber isso em quilômetros por hora. Lembra que eu falei da conversãozinha lá? Tá em metros por segundo, para sair de metros para segundo e para quilômetros por hora, é só pegar isso. Quanto foi que deu? 10, né? Então, é só multiplicar o 10 pelo 3,6, quando é para sair de metro para segundo e ir para quilômetros por hora. Por segundo e ir para quilômetros por hora. Então, 10 metros por segundo em quilômetros por hora
é igual a 36 quilômetros por hora. Certo? E aqui está a resposta. Fiquem atentos que também pode cair na prova. Tá? Ele deu um exemplo aí dessa questão resolvida. Deixa eu apagar aqui. Já estamos chegando no final. Aqui tem mais exemplos, depois vocês se responsabilizem para ler. Tem as questões propostas. Não dá tempo de a gente fazer tudo agora. E temos aí movimento uniforme, certo? O que é um movimento uniforme? É a ideia, se você observar essa ilustração, esse móvel, ele está se deslocando numa trajetória retilínea. Aqui a palavra retilínea, né? Retilínea significa uma trajetória reta, ok? Esse móvel aqui está se deslocando sobre uma trajetória reta, numa linha reta. Ele começa no tempo 0 segundos e termina no tempo 4 segundos. A posição inicial dele parado, né? Ele estava parado porque é 0 metro, e o referencial dele era o marco zero, não o marco zero do Recife, como já falei, e ele terminou no metro 40. Se você observar, daqui para aqui, ele gastou 1 segundo. Daqui para aqui, ele gastou mais 1 segundo, que foi em 2 segundos. Daqui para aqui, mais 1 segundo, e somou 2 mais 1 deu 3, e daqui para aqui, mais 1 segundo. 3 mais 1 deu 4. Ou seja, de 1 em 1 segundo. Já aqui, do marco zero, foi 8. Aí, do marco 2 para o marco 3 foi 16. Do marco 3 para o 4 foi 24. Do marco 4 para o 5, 32. E do marco 5 para o 6, 40. Ah, desculpa, ele terminou aqui em 5 segundos. Aqui, né? E se você observar, ele está saindo de cada marco, ele está andando de 8 em 8. Pode observar. 8 mais 8, 16. 16 mais 8, 24. 24 mais 8, 32. 32 mais 8, 40. Né? Ele está andando de 8 em 8. O que é que ele quer dizer? Que a cada um segundo, ele percorre, ele se movimenta 8 metros. A cada um segundo, esse movimento é 8 metros. Isso é uma situação que caracteriza um movimento uniforme. E o que significa movimento uniforme? É quando um móvel realiza um movimento uniforme em determinado intervalo de tempo, ou seja, no caso foi de 1 em 1 segundo, quando sua velocidade escalar instantânea for mantida constante e diferente de zero em todo o intervalo considerado. A cada 1 segundo, a velocidade daquela pessoa lá foi constante. Isso é um movimento uniforme, foi 8 velocidade. E, dentro dessa logística de movimento uniforme, surge o movimento retilíneo uniforme. E qual a diferença de movimento retilíneo uniforme para o movimento uniforme? É que no movimento uniforme, o movimento retilíneo, ele vai dizer que o móvel ou um corpo, ele percorre sempre a mesma distância em intervalo de tempos iguais, porque ele está desenvolvendo uma velocidade constante. Quando isso acontece, ele diz aqui, ó, a velocidade é igual a delta S sobre delta T, você vê que delta S é S final menos S inicial e T final menos T inicial. Observando T de 1 em 1 T, que é o tempo, a velocidade vai permanecer constante também. Por exemplo, se for o caso lá de 8 em 8, diante dessa situação, ele pegou e fez. Se o T0, se esse Tzinho aqui, o T inicial for igual a zero, a gente pode considerar o seguinte: se o Tzinho é igual a zero, então ele deixa de existir, o sinal de menos também deixa de existir, e vai ficar isso aqui, ó, V igual a delta S, ou seja, S final menos S inicial.
Isso significa que, se eu fizer T vezes V, vai ficar VT, igual S menos S0. Daí, ele pegou e transformou isso numa função. Que função foi essa? Ele pegou esse S final e isolou aqui, ó. Esse S final foi isolado, igual, esse S inicial ficou, né, ficou positivo, certo? E esse VT, ele vem para cá positivo também. É como se ele tivesse colocado todo mundo dentro de módulo. Independentemente do sinal, vai ser todo mundo positivo. E aí surgiu uma nova fórmula, a fórmula para o movimento retilíneo uniforme. Isso aqui, a fórmula desse movimento aqui. É chamada de S igual S inicial vezes VT. Lembrando que V é velocidade, certo? V é velocidade, T é tempo e S são os deslocamentos, né? As distâncias percorridas, os deslocamentos, certo? Eu não vou me aprofundar aqui, porque o ideal seria a gente estar numa aula interativa, assim, ao vivo, em tempo real. E aí ele dá a definição, preste atenção, a definição aqui é a função horária da posição, certo? Por que posição? Se você observar, o que está constante aqui é a posição. A posição inicial, ela vai permanecer, e afinal, ela vai depender disso aqui, né? Da velocidade vezes o tempo. Certo? Então, ele diz aqui que a função horária da posição é S igual a função de T, F de T, de um corpo em movimento retilíneo uniforme. E é do tipo S igual S inicial mais VT, como já foi dito, em que a velocidade é desenvolvida pelo corpo e S inicial ele ocupa na trajetória, certo? Essa definição, e vocês prestem atenção, que pode cair na prova também, vocês. Praticamente, gente, eu estou dando a prova para vocês. Simplesmente. Aí ele vai dar aqui algumas situações, né? Sim, aí no que eu queria falar, sobre as trajetórias. Digamos aqui, ele diz que ele vai falar do percurso de um determinado móvel, aí, em um tempo, ele foi mais 80 km por hora, ou poderia ter ido menos 80 km por hora. Você vê que as unidades, elas são iguais, quilômetro por hora, mas o valor da velocidade é diferente. Aqui é menos 80, enquanto que aqui é mais 80. Nessa situação, ele diz que o movimento do móvel, ele pode ser quando ele é a favor da orientação da trajetória, ou seja, quando ele é positivo, maior do que zero, quando ele cresce, o movimento é progressivo. Porém, quando ele é negativo, nessa situação do menos 80, o movimento do móvel, ele fica contra a trajetória orientada, fica contra o sentido, né, inicial. Então, a velocidade menor do que zero, o movimento, ele é retrógrado. Prestem atenção nessa definição também. Ok? E aqui ele dá o gráfico de cada uma dessas situações das posições, né? Aqui, quando o primeiro gráfico, quando o movimento ele é progressivo e quando o movimento é retrógrado, certo? E ele passa uma contextualização aqui sobre o corpo extenso em movimento. No livro de vocês é bom vocês darem uma lida, ou então aí no próprio site, no próprio YouTube vocês pausam e dão uma olhadinha aí. Ele dá aqui as informações de questões resolvidas, eu não vou comentá-las, vocês precisam... Não, eu vou só... Não, vocês dão uma olhada no livro de vocês, tá aí na página... Deixa eu ver que página. Página 33, tá aqui. Não deixem de ler, certo? E pronto, são mais exercícios propostos agora, e é isso, gente.
e assim a gente finaliza essa explicação breve sobre a ideia inicial dos movimentos, né? Então, prestem atenção, leiam o livro de vocês, e aí a gente vai estar fazendo a nossa prova baseada em tudo que eu expus para vocês aqui, tá bom? Qualquer coisa, falem comigo pelo WhatsApp ou aqui nos comentários do YouTube. E vamos que vamos, meu povo. Eu estarei também disponibilizando o link para que vocês possam acessar esse livro virtual também. Eu vou deixar esse livro no link e vou deixar aí à disposição de vocês, tá? Vou colocar aqui na descrição do vídeo e também vocês me peçam pelo WhatsApp que eu posso entregar também para vocês esse link. Por hoje é só. Se preparem, a nossa provinha já está com a data informada lá no grupo do WhatsApp. E qualquer coisa, conte comigo, tá? Se cuidem, fiquem com Deus. Até a próxima, pessoal.